Chegou o dia, posso ser gemidos, gemidos, espinhos. Ninguém pensa é que só também é que espernear. Eu não quero ver você chorar. Deixa aí. Oi, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré, amém, igreja? Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, mais um culto onde cremos que nós iremos sair daqui de posse da palavra de Deus. Louvamos a Deus, né? A alegria de nossa irmã Maria está novamente aqui, mais nós em nome de Jesus. Deus é bom. E vamos orar, irmão, pelos demais, né? Estão precisando de oração, de força, ânimo, né? Porque eu creio que a Bíblia diz que tudo que nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos. Então vamos orar e colocar nas mãos do Senhor as nossas vidas, amém? Oramos. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estou aqui na tua presença, meu Senhor da glória, Pai, para abençoar, meu Senhor, abençoar cada criança, cada jovem, cada senhora, cada obreiro. Pai, toma nas tuas mãos a cada vida que já entrou por essas portas, pois aqui, meu Deus, eu profetizo, meu Pai, saúde, eu profetizo renovo, eu profetizo que esta noite, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está cuidando da nossa casa, da nossa família, tanto os de perto como os de longe, porque o Senhor é bondoso e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de aprender com a tua palavra, pois é que, meu Deus, é tudo que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir o jovem louvando a Deus, em seguida a senhora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos juntos, saudade de Cristo, saudade da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, ô glória! 310 dá. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo que horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tem um gozo do Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Para o Redentor, fiel a que serei, a ele confirmou, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. O nosso Criador, a se elevará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos vão
junto, saudade de Cristo, agradeço a rica oportunidade. Aleluia. Microfone ou sem? Sem. Oh, glória. Glória a Deus, amém, igreja? Vamos ouvir uma saudação pelo diácono Leandro
E em seguida, a nossa irmã Maria, da segunda fila, vai estar louvando a Deus e bendizendo o nome santo de Jesus. Amém? Que todos nós possamos ficar atentos, porque essa noite a palavra de Deus, ela é poder para todo aquele que nele crê. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Oh, glória. Aleluia. Estou passando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. É um pequeno versículo só que vai dizer: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amém? Amém. Aqui, irmãos, é uma palavra, irmãos. Essa palavra, aleluia, fala, Glória a aleluia, Deus. sobre a característica, aleluia, do ser humano nos últimos dias. E é isso que está acontecendo, irmão. Muito ser humano nos últimos dias não estão querendo mais ouvir a palavra de Deus. Muitos seres humanos hoje em dia não estão querendo mais ouvir a palavra de Deus. Porque, irmão, não é fácil, irmão, nos últimos dias que o ser humano está vivendo na terra, porque não estão querendo mais falar de Deus, não estão querendo mais pregar o verdadeiro evangelho, querem viver mais de contenda, querem viver mais de guerra, quer viver mais no comodismo, aleluia, que é na casa, quer viver no comodismo, aleluia, de não vir para o culto, aleluia, quer viver no comodismo, aleluia, de quando é um culto igual a esse, de doutrina, de criar forças, pedir forças a Deus, para vir para o culto de doutrina, não. Fica com o pensamento, dizendo que eu não vou hoje, que não vai dar certo eu ir. Porque ali já é o inimigo trabalhando na mente do ser humano. E aleluia. Trabalhando na mente do ser humano, que dizendo que não precisa de um culto de doutrina, que é besteira. Mas não é besteira o ser humano vir para o culto de doutrina, ou não vir. Porque aqui é um culto que vai nos ensinar a batalhar contra o inimigo. É um culto que vai nos ensinar a caminhar entre nossos inimigos. É um culto que vai nos ensinar, aleluia, vai nos ensinar a caminhar entre os ricos, que nem tem pessoas aí que dizem que é rico. E muitas das vezes nós estamos o ser humano mais pobre da igreja, porque muitas das vezes nós somos chamados de louco, somos chamados de pobre, porque, aleluia, pobre é o diabo, irmão. Porque é isso que, aleluia, que Deus não quer que nós venhamos se fortalecer espiritualmente. Mas muitas das vezes as pessoas não estão dando trela, aleluia, ao evangelho de hoje em dia, irmão. E é por isso que muitos estão padecendo, muitos estão entristecendo, muitos estão deixando o inimigo falar na sua mente para nunca não vir para o culto. Porque muitas das vezes o ser humano prefere mais estar no celular ou na TV do que vir para um culto desse. Porque um culto desse não fortalece o espírito do ser humano. Você pode estar abatido, você pode ter, aleluia, você pode ter ouvido coisas que não queria ouvir hoje. E você vir para um culto desse vai fortalecer você. A palavra vai fortalecer, irmão. E é isso, irmão, que Deus está querendo nos dizer. Que nós não venhamos, aleluia, enfraquecer a nossa caminhada. Que nós não venhamos, aleluia, dar ouvido ao inimigo. Aleluia. Que nós não venhamos, aleluia, enfraquecer. Porque é os últimos dias do povo de Deus na terra, e muitos não estão querendo dar trela, muitos não estão querendo dar ouvido, irmão, aleluia, e muitos não estão querendo se preocupar com o verdadeiro evangelho, muitos não estão nem aí, porque, irmão, um culto desse que era para estar lotado, porque o culto desse é um aprendizado, ele está numa escola, irmão,
porque aqui vai nos ensinar a batalhar contra o inimigo. Aqui vai nos ensinar quando o inimigo vem nos afrontar, nos fortalecer espiritualmente. Porque aqui, irmão, é um culto que vai, aleluia, nos dizer que nós somos vencedores por estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E nós vai dizer, um culto, irmão, um culto de doutrina deles vai nos fortalecer espiritualmente. Porque cada um de nós, irmão, todo dia em casa passa, aleluia, por tribulações, passa por dificuldades, passa por situações que nos entristecem. E quando nós chegamos aqui, irmão, como um culto hoje de doutrina, de ensinamento, aqui vai nos fortalecer, vai nos dizer que Jesus nunca nos abandona, que Jesus sempre está conosco. Aleluia, irmão. É por isso que muitos vai se chamar de traidores, porque às vezes Jesus salva, Jesus, aleluia, liberta, Jesus fortalece num culto desse de aprendizado, num culto de doutrina, que nos ensina a sair aí no meio daqueles que nos chamam de, aleluia, de pecadores, de perdedores, nos ensina, um culto desse nos ensina a nós sair de cabeça erguida, de coração alegre, aleluia. É por isso, irmão, que nós não venhamos, irmão, entristecer, irmão, que nós não venhamos, aleluia, desistir da caminhada com Deus, porque Deus não quer isso, Deus não quer isso de você, porque Ele nos tirou, nos libertou. Ele quer que nós venhamos fazer a mesma coisa que Ele fazia com seus discípulos, salvar a alma, falar do amor dele para as pessoas, que nós venhamos, aleluia, falar da palavra dele. E muitos de nós estão trancando, aleluia, essas coisas que Ele nos deixou, que é falar do amor dele, que é salvar vidas, que é libertar pessoas. E essa mensagem não deixa para vocês a oportunidade. Glória a Deus, amém, igreja? Então vamos ouvir nossa irmã Maria trazendo louvor, e nesse louvor convido o diácono Maurício para encolher os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Papai do Céu. Você que trouxe a sua oferta com alegria, com amor, tenha certeza que Deus ama quem faz e dá com alegria, amém? Em seguida, o diácono José Pereira também está com a oportunidade ou para trazer uma saudação ou um louvor, amém? Se nós usarmos de sabedoria com o tempo, dá para nós ouvir algum dos irmãos antes da palavra, amém, igreja? Glória! Vamos fazer a igreja com a paz, Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! Deus de milagre, glória! Glória seja dada a ti, Senhor. Vem cá, vem cá. Vem cá, Glória. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A razão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, papai. Glória a Deus. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas você perdeu para perceber. Minha raiz cresceu. Sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu sobrevivi.
faz parte de tudo, né? Então aqui agradecimento e oportunidade. Sua irmã está aí assistindo. Glória a Deus, amém? Deus abençoe a irmã da nossa irmã Maria Rosineide Moreira, né? Diz que está muito feliz em ver sua irmã louvando. Deus abençoe a todos que estão conosco aí na live. Olha aí como Deus é bom, viu? Deus é maravilhoso, viu? Deus abençoe nossa irmã Rosineide e a todos que estão conosco aí através também dessa live. Que Deus também venha abençoar poderosamente, amém? Vamos ouvir o diácono José também trazendo algo da parte do Senhor para nossas vidas, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu salve a igreja com a paz do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém em uma festa porque eu nasci. Mas quem daria uma festa porque ter nascido alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar. Mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar por ter nascido assim. Muitas coisas difíceis para mim, mas eu ouço meu irmão a se queixar. Ai, a Deus eu louvarei, eu louvarei. Festa porque eu nasci. Mas quem daria uma festa por ter nascido alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar. Mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Existe muitas coisas difíceis para mim, mas eu ouço meu irmão a se queixar. Ai, a Deus eu louvarei. Sempre
louvarei. Pra sempre louvarei, Senhor, eu te louvarei. Pra sempre exaltarei, Senhor, eu te exaltarei. Pra sempre bendizer, Senhor, eu te... Agradeço por rica oportunidade. Glória a Deus, amém? Vamos ouvir também nossa irmã Raquel, uma oportunidade de eu trazer uma saudação, um louvor, o que Deus colocar no coração. Em nome de Jesus, da nossa irmã Raquel, vamos estar em nome de Jesus ouvindo essa mulher de Deus. Então já chegando no momento da palavra, nós vamos ouvir alguns irmãos ainda e louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando. Que coisa boa é servir a Deus com alegria, é estar na sua casa com o coração cheio de gratidão. Enquanto nós estamos aqui, pode ter certeza, irmão, que Deus está cuidando de tudo. Ele cuida da minha casa, da tua casa, da minha família, da tua família. A Bíblia vai dizer para mim e para você que foi feita uma promessa para o carcereiro. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, através de você, a tua casa também está sendo abençoada. Então, se alegre, glorifique, exalte, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Vamos ouvir nossa irmã Raquel louvando a Deus. Em seguida, vamos estar dando continuidade. Amém? Ô glória! Glória a Deus. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, bateu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda a gente pode ser, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atenção, atenção! Notícia urgente! Acabou de sumir em cada canto da terra milhares e milhares de pessoas. O que está acontecendo? Muitos dizem que foi um Deus distante, outros dizem que foi um disco voador. Nós sabemos que foi um fenômeno. E agora? O que será de nós? Glória a Deus. A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não, não, não é
Vamos ouvir mais uma saudação ou louvor para o diácono Gleucione. E já nós estamos entrando com a mensagem para a honra e glória de Jesus. Amém? Amém. Oh, glória! Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Hoje estou certo, pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Amém? Amém. Diz assim: e depois disto partiu Paulo a Atenas, e chegando em Coríntios, achando certos judeus, por nome de Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha visto da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. E como era o seu ofício, ficou com eles, e trabalhavam, pois tinha por ofício fazer tendas. E todo sábado disputavam na sinagoga e convertiam vários judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo saíram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pelo Espírito, e testificou que Jesus era Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vou tentar resumir o máximo de tempo possível para que a igreja venha entender. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Paulo visitou a cidade de Corinto em sua segunda viagem missionária. Louvado seja Deus. E ali ele fundou uma igreja. E o apóstolo permaneceu em Coríntios há 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus a todos os novos convertidos. Após a sua saída, diz a palavra de Deus que a igreja continuou crescendo em sabedoria, e as manifestações dos dons do Espírito Santo eram visíveis a toda a igreja. Mas a palavra do Senhor, aleluia, ela vai falar que quando Paulo saiu, cresceu também o problema. Louvado seja Deus. Partidarismo entre os irmãos, escândalos e vários outros, desordem. Louvado seja Deus. E diante disso, Paulo escreveu uma epístola e enviou e a notificou a todos que se encontravam em Corinto, para que o povo viesse a entender que os dons do Espírito Santo não era para ser usado de qualquer forma, mas que a igreja viesse e santificasse, para que o povo viesse, aleluia, vir suprir uns aos outros nas suas necessidades, para levantar o que se encontrava caído, fortalecer o que se encontrava abatido e alegrar aqueles que andavam com o coração triste. Paulo, aleluia, ele ensinava os seus discípulos através de epístolas. Ele enviava carta à igreja ensinando e doutrinando o povo, para que o povo entendesse o que Deus tinha para com cada um. A Bíblia diz que Paulo notificava pelas suas cartas para edificar a igreja, e mesmo assim o povo não entendia, porque muitos cristãos ainda viviam com o pecado dentro do seu corpo e não queria crucificar o velho eu. E Paulo notificava estas cartas para ensinar. A Bíblia diz, igreja, que Paulo, quando ele estava pregando, louvado seja Deus, ele estava ensinando, e ele notificou que Jesus era Cristo. Mas os judeus blasfemavam e debatiam contra Paulo. Aquilo veio entristecer ele tanto que ele rasgou as suas vestes e disse: o vosso sangue seja a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora eu parto para os gentios. A Bíblia diz que Paulo saiu para pregar para um outro povo. Louvado seja Deus. E encontrou um homem por nome de Tito, e a Bíblia diz que este era justo, porém a casa dele era vizinho das sinagogas. Louvado seja Deus. E um dos principais, chamado Cristo, ele entendeu que Jesus era Salvador, aleluia, e se converteu a Deus por intermédio das pregações de Paulo
Paulo, de Tito, de Timóteo e de Silas, de Priscila e de seu esposo, que faziam debate com os judeus, pregoando o evangelho do Senhor sem cessar. E a Bíblia diz que aquele homem se converteu ao Senhor, não só ele, mas como toda a sua casa. E pela noite o Senhor visitou a Paulo através de um sonho. Olha o que Deus disse: não temas, Paulo, não te cales, mas fale, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muitos povos nessa cidade. Muitos hoje têm criado comichões, muitos hoje têm dado as costas, têm fazido pouco caso desta palavra. Mas a Bíblia diz que esta palavra é o poder de Deus. Ela te alcança, te liberta, te transforma, sara a ferida. Milagres e prodígios acontecer não só no teu povo, mas no meio de todos aqueles que se encontram ao teu derredor. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, porque somos transformados e alcançados pela esta palavra. Então tenha certeza, igreja, se você crê no Evangelho do Senhor e crê que essa palavra transforma e liberta, você vai sair deste culto de posse da tua vitória, amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Amém, igreja? Quem trouxe a Bíblia pode abrir Mateus, capítulo 21, para a honra e glória de Jesus de Nazaré. Você que está na live, quiser acompanhar, Mateus 21, a partir do verso 18. Serei rápido, trarei a mensagem a qual o Senhor tem preparado. Glória a Deus. Pela manhã eu tive folheando algumas palavras, mas quando cheguei aqui, o Senhor falou comigo: meu filho, vai ser aqui. Eu disse: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mateus capítulo 21, igreja. Mateus capítulo 21. Pode procurar com paciência, com calma, para que todos nós possamos ler a palavra de Deus, porque coisa boa é cada um de nós acompanhar, amém? Amém. Mateus capítulo 21, para a honra e glória de Jesus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Mateus 21, 18, que tem como título a figueira frutífera, infrutífera. Amém? Amém. Diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserte: ergue-te daqui e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedir na oração, crendo, o receberei. Quem pode sentar, dando o seu melhor glória a Deus nessa noite? E diante dessa oportunidade, igreja, que eu creio que Deus, Ele quer fortalecer a minha e a tua fé. Se nós observarmos, igreja, não tem como nós viver milagre se nós não tiver fé. A Bíblia vai dizer que é necessário todos que se aproximam de Deus, que se aproximem
com fé. Aleluia. Aqui como nós estamos, igreja, diante de uma igreja, onde tem mulheres, onde tem jovens, ainda tem obreiros, nós podemos observar que a Bíblia fala de mulheres que tiveram fé. Eu quero adiantar algo muito forte para você. Eu quero dizer que a tua fé é o que vai fazer o teu milagre virar notícia. É por isso que a Bíblia, igreja, todos os milagres que Jesus fez, Ele não disse, escuta isso aqui, é muito forte. Ele não disse, a minha fé te curou. Todos os milagres que Jesus operou, Ele disse, para quem alcançou o milagre, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. O propósito do inimigo, igreja, é roubar a nossa fé. O propósito do inimigo, aleluia, é colocar pedra de tropeço no nosso caminho para nós perder a nossa fé. Porque um crente sem fé, irmão, é mesmo que nada. E aqui nós podemos observar que a Bíblia vai nos dizer que de manhã, Jesus voltando para a cidade, ele teve fome. E nós podemos observar, igreja, que ele avistando de longe uma figueira pelo caminho, dirigiu-se a ela. Só que chegando lá, não vendo fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. E imediatamente aquela figueira secou. E a Bíblia nos diz que os discípulos ficaram tudo maravilhados. Rapaz, como é que foi isso? E Jesus, conhecendo o coração e a mente de cada um deles, assim como conheceu em você, ele diz: por que é que vocês estão tão abismados? Por que vocês estão tão maravilhados? Aqui eu só comecei. Se vocês tiverem fé, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Toda investida, irmão, do inimigo, dentro de casa, talvez numa vizinhança, no meio da rua, num trabalho, é só o intuito: matar a nossa fé. O inimigo da nossa alma, ele sabe, porque enquanto nós estiver tendo fé, nós estamos vivendo milagres e milagres. E por isso o inimigo, igreja, ele se levanta tanto para ver se você para, para ver se você desiste, porque o propósito dele é somente esse. Porque Jesus disse: se vocês tiverem fé, vocês estão vendo aquele monte, vocês vão dizer: monte, pode se mover, e o monte vai se mover. Igreja, a palavra hoje é fé. Não perca a sua fé por nada. Por mais difícil que esteja a sua luta, não perca a sua fé por nada. Por mais que você esteja olhando, aleluia, e não esteja vendo saída, continue tendo fé. Se nós observarmos, igreja, havia uma mulher, como tem muitas mulheres aqui, a Bíblia vai dizer que há 12 anos ela sofria com fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que por 12 anos aquela mulher vivia padecendo com hemorragia
Bíblia fala, pelo que ela teve gastando, ela tinha alguma coisa na vida dela. Porque a Bíblia diz que tudo que ela tinha, ela gastou, procurando solução para os seus problemas. A sua fé estava no que ela tinha. Só que a Bíblia diz que num certo dia, Jesus de Nazaré ia para a casa de Jairo. E a caminho da casa de Jairo, aonde Jesus ia, uma multidão lhe acompanhava fazendo barulho. Porque quem anda com Jesus é barulhento. Quem anda com Jesus e não adora é porque está com defeito de fabricação. Porque quem anda com Jesus, aleluia, até a tristeza, aleluia, ela salta de alegria. A Bíblia vai dizer, igreja, que a multidão começa a passar por ali, pois Jesus tinha sido convidado para ir na casa de Jairo. Porque a sua filha, na boca de muitos, estava morta. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, vendo aquele movimento, vendo aquele rebuliço, ela pergunta o que era aquilo. Ali era Jesus passando. Aonde Jesus passava, testemunho de milagre ficava registrado. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Jesus está passando aqui nesse lugar, e registro de milagre vai acontecer. Eu não sei o que está te causando dor, eu não sei o que está te causando ansiedade, eu não sei o que está te causando depressão, mas eu quero dizer para você que esta noite, Jesus de Nazaré está passando aqui para deixar registrado o teu milagre. Quem sabe alguém diz: essa multidão é Jesus, o homem que aonde passa ele cura, liberta, transforma e faz milagre. E sabe o que aconteceu, irmão? Aquela mulher, ela despertou a sua fé. Entenda o que Deus está falando, irmão. Porque eu não sei como é que está a tua fé. Porque às vezes ela não está andando, que a tua fé pode estar abalada. Você pode estar duvidando das coisas de Deus. Você pode estar como Tomé. Só acredita se ver, se pegar. Hoje Deus quer despertar a tua fé. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, igreja, ela desperta a sua fé. E ela não precisou de ninguém, não. Entenda uma coisa: vai ter momento que você tem que aprender que a tua luta para ser resolvida é você que tem que se despertar. Nós vamos ter que entender, igreja, que vai ter momento, aleluia, na minha e tua vida, aleluia, que nós não podemos esperar, aleluia, por ninguém. Nós temos que se despertar e clamar ao Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher desperta dentro dela uma fé. Olha que tremenda, igreja. Ela diz: rapaz, esse Jesus cura, liberta, salva. Sabe o que ela fez? Ela diz: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha o tamanho da fé desta mulher, irmão. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Ela determinou: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. É isso que está faltando, igreja. Certeza. Está faltando certeza, irmão. Está faltando nós despertar nossa fé.
E dizer, hoje eu estou na luta, mas eu creio que amanhã eu estou na vitória. Hoje eu estou precisando disso, mas amanhã eu creio que eu vou ter sobrando. A Bíblia diz, igreja, que essa mulher, ela despertou sua fé e disse, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Essa mulher, igreja, ela não esperou por ninguém. Não espere não, irmão. Porque às vezes o problema que você está passando é Deus querendo que você se desperte. Às vezes a dificuldade, a aflição, a luta, às vezes é Deus querendo que você se desperte. Entenda que o milagre a gente alcança não é pela hierarquia ministerial. O milagre alcança é pela fé. O milagre alcança não é somente se o pastor orar, é se eu crer que eu vou para o culto hoje e vou tomar posse da vitória, você toma posse da vitória. A Bíblia vai dizer, igreja, que essa mulher, ela disse, se eu somente tocar, só triscar nele, eu vou ser curado. Olha o tamanho da fé. A fé, igreja, escuta isso aqui. A fé, ela é algo que derruba barreira. Quando a nossa fé, ela está despertada, não existe barreira e dificuldade. Essa mulher, ela traz um ensinamento muito forte. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão com Jesus. E tinha um problema muito grande, irmão. Só que quem tem fé, eita, o mistério de Deus. Quem tem fé, não existe problema grande. Existe um Deus grande. Aos olhos da sociedade, Aleluia. para aquela mulher, havia um problema muito grande, que era a multidão. Pois a Bíblia diz que pelo seu problema de saúde, ela não podia se juntar com as pessoas que não tivessem o mesmo problema que ela. Aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia, lhe trazia um certo desprezo. Porque quem passava por aquele processo era colocado em um local específico. Assim como o leproso, existia um leprosário. Pois a Bíblia diz que grande era a multidão. Aos olhos da sociedade, irmão, grande era a barreira para ela receber o seu milagre. Mas eu acabei de deixar para você que essa noite, se você estiver escutando, não existe barreira grande para quem tem fé. A Bíblia vai dizer, igreja, que essa mulher, observando a multidão, ela disse, eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Irmão, quem tem fé é diferente. Quem tem fé é diferente, irmão. E a Bíblia vai dizer, igreja, que aquela mulher começa a entrar no meio da multidão, até chegar aonde Jesus estava. Quando ela chega onde Jesus estava, irmão, ela só toca na sua orla, que é a mesma cor de veste. Tocou, e a Bíblia diz que de repentemente o fluxo de sangue sumiu. A hemorragia desapareceu. Aí para Jesus confirmar, irmão, que foi a fé dela que curou ela, Jesus parou a multidão.
Olhando para os discípulos, Jesus perguntou: rapaz, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Escute bem, irmão, para você aprender. Porque há uma diferença muito grande de quem está na igreja com fé e quem está sem fé. Há uma diferença. Você vai aprender agora. Pastor, que diferença é essa? Você vai aprender agora. Hoje é muito ensinamento, aprenda, irmão. Porque é Deus que está nos instruindo aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: alguém me tocou. Vocês não viram não? Vocês estão aqui, mas eu. Aí o discípulo, mas Senhor, tem como nós saber quem foi não, Senhor? Aleluia. A multidão é grande e ela te aperta. Muita gente está te tocando. Olha a diferença de tocar sem fé e com fé. Jesus disse: não, esses toques aí eu estou sentindo faz tempo, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Como assim, Senhor? Eu não estou entendendo. De mim saiu virtude. Você está entendendo? A multidão na caminhada todinha tocada de Jesus, mas não saiu virtude. Só veio sair virtude quando a mulher tocou. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos de volume sem fé. Onde muitas das vezes a minoria toca em Jesus com fé e de repente você vê, olha o irmão contando milagre. Olha a irmã contando a vitória. A Bíblia vai dizer, igreja, que Jesus insiste em querer saber quem lhe tocou. A Bíblia diz que a mulher trema, já curada, ela não aguenta e confessa. Porque quem tem fé, irmão, e alcança milagre, ele não fica só para si as beneficências e as bênçãos de Deus. Ele sempre compartilha com alguém. A Bíblia vai dizer que a mulher diz: Senhor, eu queria contar uma coisa para o Senhor. Diga. Eu queria dizer que quem tocou no Senhor foi eu. Quem foi? Foi. E aí? Eu estou curada. Jesus disse: pois olha, vai em frente, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Deus está falando com alguém. Não basta ter nome de evangelho. Não basta ter nome de cristão. Não basta ter nome de religiosos. Nós temos que ter fé. E quem tem fé não precisa estar mostrando para ninguém. Só basta determinar no seu coração que você vai alcançar o que o teu coração almeja. Quem tem fé, irmão, não precisa estar se apresentando dizendo que tem. Só basta ter intimidade com Deus e dar testemunho do que Deus faz através da sua fé. Eu não sou contra, irmão. Muitos que pregam, que oram, que louvam pela rede social, onde eu vejo muitas das vezes alguém para trazer beneficência para si próprio, alguém para trazer recurso financeiro para si próprio. Eu já entrei, irmão, em live, de eu ver homens e mulheres de Deus dizer que você não precisa ter fé, que a fé dele vai lhe curar. Eu digo: irmão, será que esse homem está lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Porque todos nós temos que ter fé. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Você tem que aprender, igreja. Porque nós estamos nos últimos dias da igreja. E o que é, irmão? De falsas doutrinas que surgirão para enganar. A Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos serão enganados.
Porque o papo é bonito, irmão. A pregação é linda. Mas a verdadeira palavra, muitos estão engavetando. E Deus está dizendo hoje para você, meu filho, o que você precisa é ter fé. O que você precisa é não se iludir com esse mundo e nem no que o mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que ter fé, irmão. Você tem que confiar. Jesus disse: porque vocês estão se maravilhando tanto? Se vocês tiverem fé, tamanho de um grão de mostarda, obras maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. Você acha que tem um problema grande, irmão? Diga comigo assim: eu não tenho problema grande. Diga: eu tenho um grande Deus. E através da minha fé, eu vou contar o testemunho de vitória. A Bíblia diz, igreja, que essa mulher, ela saiu maravilhada. Através da sua cura. Quem sabe hoje você está precisando de cura, irmão. E quem sabe você está tentando sua cura de forma errada. Quem sabe você está rodopiando, caçando a oração de um e outro. Quem sabe você está exagerando na sua vida espiritual. E Deus está dizendo: não precisa disso tudo não, meu filho. Só fé. Não precisa ser grande não. Tamanho de um carocinho de mostarda dá certo. Tenha fé. Que você vai contar seu testemunho de cura. Você vai contar seu testemunho de vitória. Tenha fé, meu irmão. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele não mudou. Ele é o de ontem, Ele é o de hoje, Ele é o de eternamente. Então, igreja, aprenda com essa palavra, igreja. Não perca a sua fé. Ter fé não significa que nós vamos ter tudo que quer. Ter fé significa que Deus vai nos conceder tudo que nós precisamos. Ter fé não significa que nós não vamos passar por luta. Mas ter fé significa que no mundo nós vamos ter aflição. Mas se nós tivermos bom ânimo e fé, assim como Ele venceu, nós também venceremos. O que Deus não quer, irmão, é que nós percamos a fé. A Bíblia diz que há 12 anos essa mulher estava doida atrás de uma cura. E não acontecia. Por quê? A sua fé estava morta. E quando a sua fé estiver morta, irmão, você não vai alcançar o seu milagre. Eu tenho que pregar a verdade para você, irmão. Não adianta eu dizer para você: deixa eu orar por você, você vai ser curado. Você tem que ter fé também, irmão. Só a minha oração não vai resolver nada. Porque se Jesus, que foi Jesus, 100% homem, 100% Deus, Ele disse que era a fé das pessoas que curava elas, quem sou eu para dizer que a minha fé vai me curar? Jesus não era pecador, irmão, era perfeito. E Ele nos ensinou, Ele nos instruiu que o milagre vem através da fé. E não é só da fé de quem está com o microfone na mão. Eu estou pregando aqui, mas para essa palavra se cumprir, o teu coração tem que estar, sabe como? Eu creio, Jesus. Eu confio, Senhor. Eu vou guardar essa palavra, Senhor. Eu vou mudar a forma de ter serviço, Senhor. Eu vou me despertar, Senhor. Eu vou renunciar a minha vontade para fazer a tua, Senhor. Aí, a partir desse momento, a tua fé vai sendo ativada. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver de contar testemunho. Pois a partir do momento que a nossa fé está ativa,
Meu irmão, é só coisa boa. Glória. A gente não se controla de dar testemunho. A gente não se controla de contar o que Deus faz em nossas vidas. Pois a palavra de Deus vai dizer que Jesus amaldiçoou aquela figueira por não dar fruto. Eu não sei se você está entendendo. Nós temos que ter cuidado. Porque se nós não tiver fé, nós também vamos padecer. Nós vamos ser como essa árvore. A Bíblia diz que aquele que não dá fruto será arrancado. A árvore, Jesus viu que não estava dando fruto. Então para que se via? Para nada. Por que é que às vezes alguém desiste da igreja? Porque não quer dar fruto, irmão. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas inventam desculpa. Não vou porque eu estou assim. Não vou porque eu estou com uma dor de céu. Não vou porque eu estou desanimado. Não, irmão. Se não der fruto, não tem como permanecer na casa de Deus. Nós estamos aqui, é como discípulo, é como uma árvore. E a árvore, ela tem que ser bem plantada. Para quê? Para dar fruto. E os frutos que a árvore, que Deus quer que seja nós, venha dar, tem que ser árvore que dê fruto digno de arrependimento. Assim como essa árvore, Jesus olha para muitos hoje em dia dentro das igrejas e diz: rapaz, aquele jovem está dando fruto, eu vou arrancar ele. E com o tempo eu vou enviar o Espírito Santo para convencer alguns a se converter, para ver se dá fruto. E se não der, assim eu vou fazendo. A obra de Deus é assim, irmão. Judas, achando que trair Jesus, ele era insubstituível, quebrou a cara, irmão. Sabe o que aconteceu? Quando Judas traiu Jesus, Pedro fez uma reunião, diz: rapaz, a missão era 12 discípulos, era 12 apóstolos, então não tem como ficar os 11. Vamos aqui convidar outro camarada para colocar no lugar de Judas. Sabe quem foi? Mateus. Mas tem que entender, irmão, nós não somos insubstituíveis. É por isso que nós temos que dar fruto, fruto da obediência. Nós temos que aprender a obedecer a nossa liderança. Temos que aprender a obedecer e respeitá-lo. Aleluia. Temos que aprender, aleluia, a dar fruto para a obra. Temos que aprender a dar fruto, porque a Bíblia diz, aleluia, que se nós não der fruto, nós seremos cortados. É por isso que nós temos que ter fé. Porque a fé, igreja, é que faz o fruto ser gerado. E essa noite, igreja, é noite de nós examinar nós mesmos. Será que eu estou dando fruto? Será que eu estou como essa figueira infrutífera? Será que eu estou como essa figueira? Será? Será que eu estou sendo infiel com Deus? Estou endurecendo o coração de devolver o dízimo, a oferta? Será que eu estou deixando de reverenciar a minha liderança? Será que eu estou deixando de respeitar a casa do Senhor? Será que eu estou deixando de desejar a obra desejar? Será que eu estou assim? Será que eu estou louvando de todo jeito? Será que eu estou pregando de todo jeito? Será que eu estou doutrinando de todo jeito? Será que eu estou, aleluia, sendo uma árvore infrutífera? Deus está falando com alguém aqui hoje. Volta a dar fruto, meu irmão. Eu amo ver você aqui na igreja. Volta a dar fruto, minha irmã. Pastor, mas eu estou sem nenhum fruto. Eu estou como essa figueira. Porque se você está mesmo em pé, ainda há esperança. Para aumentar a sua fé. E a partir de hoje, você voltar a dar fruto,
Eu vou contar a história de uma pessoa Aleluia. que também estava sem dar fruto. Mas através da sua fé, da sua atitude, ela deu fruto. A Bíblia vai dizer que Ana era uma mulher que estava com sua madre fechada. Ana era uma mulher que não estava dando fruto. Sabe o que aconteceu, irmão? Ana disse: Senhor, foi o Senhor que fechou minha madre, e eu tenho fé que o Senhor vai abrir. E eu quero ter um filho, e o meu filho não vai ser meu, vai ser teu, Senhor. Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha petição. Olha só, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Ana estava com a madre fechada, só que ela não se conformou, porque ela tinha fé. O médico pode ter dito o que tiver dito com você, irmão. Você não pode se conformar. Nós que servemos a Deus, irmão, não podemos entrar em desespero. Ah, o médico disse que eu estou com nódulo. O médico disse que eu estou com câncer. O médico disse que eu estou com isso. Isso foi ele que disse, irmão. Você esqueceu que tem Jesus para dizer a última palavra, irmão? Hoje os crentes estão se desesperando, irmão. O médico disse que eu estou com um carocinho no peito. O médico disse que eu estou com uma dor de sei aonde. Escute bem, meu irmão. A última palavra é de Deus. A Bíblia diz que Ana não tinha possibilidade nenhuma de gerar filho. Mas sabe o que ela fez? Eu tenho fé. Eu vou para a igreja orar até eu ter um filho. Eita, Deus de mistério. Sabe o que aconteceu? Ana orou tanto, teve tanta fé, que Deus concedeu um profeta para ela. Entenda o que Deus está nos ensinando, irmão. Esse ensinamento, irmão, é uma chave, é um código muito forte para a sua vida. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo tão trabalhoso, irmão, um tempo tão de luta, que às vezes nós temos esquecido, irmão, que nós temos que ter fé. Ah, pastor, eu estou com uma doença nos coros, estou com coceira, estou com... Irmão, você tem fé, irmão. Você tem fé, meu irmão. Ore a Deus. Diga: Deus, por mais que sua fé seja pequena, não importa o tamanho não, irmão. Deus não quer tamanho não, Deus não está procurando tamanho não. Deus, eu estou com esse problema, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Deus, a porta está fechada, mas eu creio que o Senhor vai abrir. Igreja, nós temos que aprender a despertar a nossa fé. Nós temos que despertar, irmão. Porque se nós não despertar, nós vamos ser como essa árvore. E é triste, se não der fruto, irmão, isso é para mim também, irmão. Se eu não der fruto, Deus arranca. Quantas vezes, irmão, a gente tem dito: irmão, vamos evangelizar. Sabe o que é evangelizar, irmão? É dar fruto. Ah, pastor, mas parece que não adianta de nada. Nós estamos toda quarta fazendo isso, todo sábado fazendo isso, e nós não vemos nada. Você não vê, irmão, porque você está com a venda nos olhos. Quem é espiritual, irmão, vê o agir de Deus, irmão. Nem todo milagre, irmão, é para você ver do jeito que você quer ver, não. Tem milagre que Jesus tem feito, irmão, que nós nem sabemos. Tem casa, tem vizinhança que nós temos feito a obra, que tem sido abençoado com louvores da harpa. Esses dias, eu estava sentado lá na calçada da minha avó, quando a gente faz as visitas. E uma mulher que mora lá de frente lá, ela disse para mim: pastor, que louvores bonitos é aquele que as irmãs louvam. Como é que eu faço para eu baixar meu celular? Digo: mas só é botar louvor da harpa. Isso é muito lindo.
A expressão dela disse assim, nem parece esse louvor de hoje, é um louvor meio esquisito, mas esse dali é bonito. Ou seja, tem alguém ouvindo louvores, irmão. E a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Então nós temos que ser uma árvore frutífera. Nós temos que dar fruto, igreja. Se você foi escolhido, se eu fui escolhido, nós não temos escolha para fazer a obra de Deus. É aonde Ele mandar. Mandou ir para a rua, vamos fazer a obra. Mandou subir os altos, vamos subir os altos. Mandou subir o monte, vamos subir o monte. Mandou ser fiel a Deus, vamos ser fiel a Deus. Mandou ser ofertante, vamos ser ofertando. Nós temos que aprender. Porque se nós não despertar a nossa fé, nós vamos ser cortados. Assim como Jesus fez com essa figueira. Eu quero dizer para você, irmão, que independente do que você esteja passando, aprenda com a palavra de Deus. O segredo é fé. O segredo é não desanimar. O segredo é orar mesmo sem querer orar. O segredo, se o coração está cheio, é deixar lágrima rolar. Esse é o segredo. Porque Jesus, Ele quer você aliviado. É por isso que Ele diz, vinde a mim se você está cansado, porque eu vou aliviar seu fardo e vou lhe ensinar a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, igreja, essa palavra é uma palavra poderosa, que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa situação. Basta cada um de nós fazer a nossa parte. E a parte do cristão, irmão, é fé. Não é ser religioso. Ah, eu sou dessa placa. Não, é ter fé. Jesus, Ele não quer saber de placa de igreja nenhuma. Ele não está preocupado com placa de igreja nenhuma, irmão. Deus está procurando quem tem fé. É por isso que Ele diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, tendo fé, tudo o que pedir, crendo, recebereis. Então essa palavra, irmão, ela é poder para mim e para você. Agora é necessário nós saber fazer uso dela. Não seja, irmão, como muitos que a gente está vendo aí fora, não. Não desista. Não desanime. Esforce. Tenha bom ânimo. Deus está contigo. Deus não desampara. Deus não abandona. Continue se esforçando o máximo para ter o exemplo de cristão, para ter a conduta de homem de Deus, de mulher de Deus. Aonde Deus mandar você ir, vai, irmão. Pregue, louve, ore. Eu estava pegando uns 2 ou 3 ou 4 dias, não sei quantos dias atrás. Eu recebi um convite para trazer uma mensagem para essa brincadeira que a gente está vendo aí no meio da rua, com uma equipe de quase, eles disseram que era 38 homens. Eu digo, irmão, se fosse um eu imagino 38, irmão. Eu já estou lá, onde é a hora, o que é que vai ter de bom para eu usar. Ele, rapaz, tem um paredão, microfone, é tudo que eu quero. Pode preparar que eu estou chegando por lá. E ali eu trouxe a mensagem, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Aí um comentário que eu apaguei disse assim, que mundo é esse que nós estamos? Quem já se viu a palavra de Deus com careta? Eu digo, irmão, isso é só uma fantasia. Por detrás desse careta tem um homem que tem uma alma, que precisa de Deus, que precisa de Jesus. E que mundo é esse que você está? Sendo hipócrita e fariseu, querendo o evangelho só para você. Aí, ufa, apaguei o comentário. Tem muita gente, irmão, que leva um evangelho de covarde, de medrosos, que nem faz e quer impedir de você fazer. Quer ver? Chama alguém que não é desse, irmão, lá no hospital orar. Sabe o que é que vão dizer? Vou nada, eu vou lá pegar a doença. Ah, diz é isso. É povo que bota dificuldade, é um povo sem fé. É um evangelho que nós não estamos vendo
mais milagre por conta que está faltando pessoas com fé. Irmão, vamos fazer uma carteirinha para nós visitar os presídios, as cadeias, para nós fazer algo. Eu vou nada, será que nós vamos matar nós lá? Nós vamos estar repreendidos, irmão. Quando a daqui funcionava, essa palavra aqui, irmão, o que eu estou pregando é o que eu vivo. A gente fez a carteirinha, até hoje eu tenho, para entrar em qualquer, para levar a palavra de Deus. Eu sei que quando nós entremos, os homens de Deus, que foi mais eu, queriam botar a caixa pregada no muro e ficar no sol se queimando, com medo de ficar no corredor, com medo dos outros. Irmão, se era para ter medo, para que foi que nós viemos? Rapaz, fazer culto aqui, eu não vou não, desse jeito, eu não vou ficar que nem um pitu no sol. Eu não estou preso para tomar banho de sol. Eu vou para sombra pregar de série em série, mas falar para tudo que está aí dentro, que Jesus salva, liberta e transforma. Aí ele diz, e tu vai botar a mão? Eu digo, mas vou botar a mão, vou botar o dedo, vou botar tudo lá. Ele disse, se quebra, eu vou pulsar só com um, irmão. Que evangelho é esse, irmão? Ali são pessoas que precisam, irmão, de nós. Presos estão precisando do evangelho. Presidiários estão precisando do evangelho. Os hospitais estão precisando do evangelho. Os orfanatos estão precisando do evangelho. O hospital do câncer estão precisando do evangelho. Quem está caindo na bebida está precisando de evangelho. Nós temos que parar, aleluia, em viver um evangelho de medo, de frouxo. Eu pregar para aquele homem, ele está bêbado. Pois saia, irmão, da presença de Deus, irmão. A Bíblia diz que os covardes não servem para servir a Deus, irmão. Os medrosos não servem para servir a Deus. É para a glória de Deus o que eu vou dar testemunho aqui, irmão. Não é para mim, não, é tudo para Deus. É para você entender que nós temos autoridade, irmão, de fazer a obra com fé. Uma certa vez, igreja, eu passei lá no mutirão, onde a fé tinha dois irmãos, cada com uma espada na mão, uma chapuleta de faca, riscando um para o outro. E a mãe desesperada amarra o pai. Muito conhecido, até um levita aí. Eu ia passando na moto, e escutando aquela zoada, aquele negócio, e o pai chorando, a mãe chorando. Eu digo, o que Deus, o que está acontecendo, rapaz? Isso é briga contra de mulher, então tem que se matar os dois irmãos. E tu tá fazendo o que por aqui? Rapaz, ia passando, então porra, ajuda nós aí, vamos orar, vamos. Aí estavam lá fora, no meio da rua, com umas facas, com umas peixeiras. Aí o pai me puxou para dentro de casa e puxando. Vamos para dentro de casa, eles vão morrer lá fora. Eles, não, nós vamos interceder aqui. Eles, não, nós vamos botar a mão nessas facas agora, irmão. Nós vamos orar e o sangue de Jesus vai colocar por dentro todo o mal sobre a vida desses irmãos. Sabe o que aconteceu, irmão? Se ele estava doido, deu mais de doido ainda. Eu disse, ai, vaso! Tu sabe que grande é a obra que Deus tem na tua vida, né? Tu se afastou por quê, mano? Olha ali para tua mãe, para o teu pai, chorando. E a mão se amolecendo, a mão. Eu digo, opa, já caiu. Digo, ontem eu ouvi dizer um negócio para você. Solta essa faga que nós vamos orar agora. Vocês vão se perdoar. E eu vou sair daqui glorificando a Deus. E eu sei, irmão, que de repente, para adiantar que já passou das horas, eu escutei só as horas. Blim, 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 blim. Eu comecei a orar. A mãe começou a chorar. O outro soltou a faca. Quando é que eu puxei um para perto do outro. Quando é que nós se agarrando tudinho. Comecei tudo a chorar. Quando é que ela vem a mãe mas o pai começa a chorar. Quando é que o que era para ser morto, o que era para ser desgraça, estava era um culto no meio da rua, tudo indo dando glória a Deus, irmão. Sabe o que é isso? É fé, irmão. É fé. Nós temos que ter fé. E não podemos temer. Porque maior do que o que está no mundo é o Deus que nós servimos, irmão. Maior é o Deus que nós servimos. E é por isso que nós temos que despertar nossa fé. Então, vou dar testemunho.
do que Deus já me usou aqui nessa cidade, não passar a noite toda. Porque para muitos eu sirvo de crítica, para muitos eu sirvo apenas de julgamento e de apontamento, mas para Deus Ele sabe o canal de bênção que Ele tem me levantado aqui nessa cidade. Eu quero dizer para você que para muitos você pode não ter serventia, pode ser um emprestável para muitos, mas Deus sabe o canal de bênção que você é aqui nessa cidade. É por isso que hoje a palavra é essa: fé. Tenha fé, meu irmão. Não desanime, não desista, não retroceda. Continue confiando no Senhor, porque Ele é o teu pastor e você não vai ter nada a ter falta. Amém? Vamos ficar de pé para nós agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Tomar uma alguinha para nós orar, sem esquecer que amanhã, pela parte da tarde, nós vamos estar tendo o evangelismo. Aí eu não sei como é que vai ser para as irmãs, né? Se as irmãs talvez quiser descansar para ir só para o culto, quiser deixar o evangelismo com os homens, ou se as irmãs veem que dá para ir para o culto, acho que dá, né? Termina 5 horas o evangelismo, né? Que amanhã é o culto de senhora, de tarde é o evangelismo, e de noite o culto de senhora na congregação, igreja, viu? Para a glória de Deus, irmão, quando as coisas é de Deus, é que nem eu digo, é ter fé e só confiar. Para a glória de Deus, nós já estamos de novo com quantidade de roupa muito grande, viu? Muito grande, muito grande. Já hoje, quando eu ia para a rua, eu recebi uma ligação para poder ir buscar mais roupa. Eu estou com bagageira aí cheio de roupa, viu? Nós já estamos já organizando para poder a gente fazer o novo bazar, né? É quando Deus está quando Deus está na frente, quando Deus está na frente, é assim, viu? Quando Deus está na frente, é assim, viu, igreja? E eu queria convidar você para nesse momento a gente fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, ter certeza que o Senhor, Ele está no nosso meio para dar vitória. Amém? Já vamos terminar, já vamos terminar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo de Israel. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo de Israel. Deus de poder, Deus de glória. Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória seja dado a Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos, Deus. Vamos adorar a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos. Pai, eu não esqueci que quando me encontrou no chão, caiu. Eu já vou orar para a sua vida em nome de Jesus. Tenha certeza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai fazer um milagre muito grande na sua vida e na sua casa. Desperta a sua fé. Desperta a sua fé nessa noite. Desperte. Desperte. Desperte e conta para Ele o teu problema. Conta para Ele a tua aflição. Conta para Ele o que está
a você nesta noite. Eu estou fazendo a obra. Estou entrando com saúde na tua casa. Assim como eu curei a mulher do fluxo de sangue, vai ter cura na tua casa, libertação. Pai, obrigado por este culto, meu Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. Vai fortalecendo aqueles que estão desanimados. Pai, nós profetizamos essa noite, meu Senhor, que todo mal venha cair por terra, meu Pai, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família. Acampa teus anjos, meu Senhor. Pai, visita, meu Pai, a esposa, meu Deus, do nosso irmão. Tu sabe, ó Pai, quem é que está precisando, ó Pai, do milagre urgente. Arranca, meu Pai, aquele câncer. Toca nas suas pernas, meu Deus. Que ela possa, meu Pai, andar normalmente. Que toda sequela, meu Pai, todo mal venha cair por terra. Por neste momento, meu Deus, eu decreto a vitória na tua igreja, o milagre. Leve em paz todos nós para casa. Abençoe cada um que está na live. Pois nessa noite é tudo que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão direita para o céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E quem tem fé, diga amém. Salve o seu irmão com a paz do Senhor. E vamos todos em paz para os nossos lares. Amém? Amanhã, não esqueça, 3 horas, em nome de Jesus, evangelismo, e 7 horas, nós estamos tendo, em nome de Jesus, a glória de Deus, o culto de senhora na congregação, viu? E domingo, povo de Deus, domingo nós estamos organizando o máximo para nós estar convidando todas as crianças da igreja, para nós estar convidando as crianças das casinhas do bairro São Geraldo para uma festinha que a gente vai fazer 9 horas da manhã, tá bom? A gente está se organizando para fazer doação de ovo da Páscoa, para a gente ter um bolo, refrigerante e um momento de louvor e de oração. Domingo, 9 horas da manhã. Você que tem filho, tem neto, a gente vai estar entregando os tiquezinhos para você receber ovos da Páscoa, tá bom?